Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E hoje eu consegui trazer aqui uma pessoa, um trabalhador espírita do Lar de Joaquina, amigo já de algum tempo, não vou dizer muito tempo, porque a gente é muito jovem, entende? E o nome dele é Jefferson Fagundes. Jefferson, muito obrigado, meu amigo, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jader. Um prazer imenso estar aqui novamente conversando sobre o Espiritismo. É um programa que há 9 anos tem contribuído pela divulgação da doutrina espírita, um programa extremamente prestigiado. O Jader comentava comigo as visualizações nas plataformas sociais, né? Facebook, enfim, e a gente fica impressionado com o número, né? Que bom que a doutrina espírita está sendo levada assim por muitas pessoas que talvez não tivessem outro meio de acesso ao conhecimento a não ser através da internet, né? E esse é o objetivo do programa, divulgação da doutrina espírita, né? O próprio Kardec disse que a maior caridade que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação, né? Então, é o que a gente está tentando fazer aqui. Jefferson, tu és espírita, digamos assim, há quanto tempo? Mais ou menos, lógico. 30 anos. 30 anos. Mais ou menos. Muito bem. E tu sabe muito bem também que essa expressão livre-arbítrio é um dos pilares básicos da doutrina espírita. Mas assim, ó, falando num português assim bem claro, o que é esse tal de livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um atributo da alma humana que foi nos dado por Deus, né, no momento da criação do ser humano, e esse atributo é o que nos difere dos animais, por exemplo, né? Os animais, eles vivem de acordo exatamente com seus instintos, né, de preservação, conservação e assim por diante. Então eles não têm um pensamento lógico continuado como o nosso, né? O animal ele não se percebe enquanto uma espécie de animal no meio que ele se encontra, né? O cavalo, eu sou um cavalo, enfim. Uhum. E o homem ele já tem esse raciocínio continuado. Então, além dos instintos que ainda predominam, ou pelo menos fazem parte da nossa estrutura humana, né? Se nós temos sede, fome, nós vamos procurar saciar esses instintos, matando a sede, matando a fome. Mas além dos instintos, nós temos a liberdade de escolher, a liberdade de fazer escolha. Isso é um atributo da alma humana, diante de infinitas possibilidades que se apresentam, né? E também mediante ao raciocínio que fizemos diante das opções que se mostram perante nós. Aí nós temos a liberdade de escolher ou não diante das circunstâncias. Tu falaste em liberdade. Será que não é... Como é que eu vou te perguntar? Será que não é essa liberdade, digamos assim, esse excesso de liberdade que faz com que o ser humano tome tantas decisões erradas, por exemplo, inclusive em termos de religião, por exemplo?
Olha, eu não pensaria como excesso de liberdade, mas um uso equivocado da sua liberdade, né? Sim. Porque na medida em que nós buscamos responder os questionamentos da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, o que somos, onde é que encontramos a felicidade, como evoluímos, né? Nós espíritas temos esse entendimento, ou para alguns, como nos salvamos. Quando a gente começa a buscar entender essas questões que permeiam a vida humana, nós começamos a entender que muito das nossas preocupações, daquilo que nos pautamos, dos nossos entendimentos, eles são equivocados e distorcidos da nossa essência, da nossa realidade espiritual. Porque na medida em que nós começamos a descobrir qual é a nossa verdadeira essência, qual é a nossa finalidade existencial aqui neste plano, né? Porque todos nós estamos aqui numa curta temporada, não é a primeira nem será a última, mas essa temporada existencial, ela se destina à nossa evolução espiritual. Ainda que tenhamos que viver na materialidade, dependendo de questões materiais, né? Mas a finalidade de estarmos aqui é a nossa evolução enquanto espírito. No momento que a humanidade, de maneira geral, ela despertar para essa realidade, e essa realidade não é uma prerrogativa só dos espíritas, né? Ela é uma verdade universal. Na medida em que as pessoas se derem conta disso, a sua visão de mundo, a consequências para os seus atos, né, que é a questão fundamental do livre-arbítrio, passa por aí, tudo isso vai mudar, né, porque as pessoas vão entender que tudo tem uma consequência, né, e que a vida não se estanca numa única existência. Tu disseste que tudo depende da gente, das nossas escolhas. Isso significa dizer que tu queres dizer que não existe, digamos, fatalidade, pré-determinismo, esse tipo de coisa aí? Não, não existe. Segundo o Kardec, inclusive a teoria do livre-arbítrio, ela é oposta ao pré-determinismo, né? E o que seria o pré-determinismo? É aquela doutrina que diz que todos os acontecimentos já estavam determinados. Os teus atos, as tuas escolhas, elas foram antecedidas por causas anteriores, sejam nesta ou em vidas anteriores. Se nós aceitássemos isso como válido, o ser humano não teria nenhuma responsabilidade diante dos seus atos, na medida em que já estariam pré-determinados. E o Kardec, ele vai falar disso no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, e lá na questão 882 ele faz um resumo muito bom a respeito disso. Ele diz que ninguém, por exemplo, é arrastado fatalmente ou inevitavelmente ao mal, né? Que nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos, que não há que os crimes que hoje são cometidos, por exemplo, eles não foram pré-determinados, eles não estavam escritos ou não tinham que acontecer, que tudo se dá de acordo com a nossa liberdade de escolha, muito embora existam vários fatores que interferem ou que conspiram para que às vezes determinadas situações aconteçam. Mas no final das contas, a liberdade de fazer ou não uma determinada situação é toda nossa. Jefferson, aqui nas nossas leis, independente de ser Brasil, qualquer país, as leis humanas de cada país estipula, digamos assim, um prazo, um limite. A partir daquele limite, a pessoa ter responsabilidade perante seus atos, correto? Isso correto. Aí a gente não discute, né? Agora eu te pergunto o seguinte, perante Deus, se é que, né? Quando é que começa a nossa responsabilidade? Muito boa. Eu não sei se eu entendeu o que eu quis dizer. Entendi perfeitamente. Essa questão é muito boa. Inclusive no nosso meio há o que eu considero uma espécie de entendimento equivocado. O nosso meio é o meio espírita. Meio espírita. Um entendimento equivocado sobre o livre-arbítrio, né? Porque o que os espíritos disseram a Kardec?
Deus criou o homem simples e ignorante, ou seja, simples, sem nenhum desenvolvimento moral, né? Sem nenhum senso de justiça, enfim, ignorante, sem nenhum tipo de conhecimento. Ignorante no sentido de ser zerado, não ter conhecimento. Zerado. Certo. Né? A partir dali, Deus deu ao homem 3 atributos que são atributos da alma humana, né? É a razão, o livre-arbítrio e a consciência, que seria uma espécie de pensamento em nós que se refletiria ali as leis divinas, a voz de Deus. Ok, até aí tudo bem. O problema é que muitos compreendem essa premissa como, por exemplo, a razão e o livre-arbítrio como um atributo que nos foi dado pronto. E que a partir das primeiras encarnações nós já estaríamos fazendo uso desse livre-arbítrio e Deus, na medida em que estivéssemos usando o livre-arbítrio que tinha sido nos dado pronto, desde as primeiras encarnações Deus estaria fazendo a cobrança pelo uso. Então, dentro dessa ideia, desde as primeiras encarnações nas quais nós éramos seres primitivos, praticamente animais, e desde lá passamos pela época das barbáries, da época medieval, enfim. Então, desde lá nós estaríamos contraindo dívidas, ou para alguns karmas, mas o Espiritismo não trabalha com a ideia do karma, e justamente a ideia do livre-arbítrio. Desde aquela época nós estaríamos contraindo dívidas para pagar nas próximas encarnações, né? Isso é uma ideia equivocada, porque o que o Kardec vai dizer? Lá na questão 843, o Kardec pergunta, existe livre-arbítrio? Os Espíritos respondem sim, desde que haja a liberdade de pensar, a liberdade de agir. Porém, dizem os Espíritos, nas primeiras encarnações ela é nula. É que nem uma criança, eles ainda citam isso como exemplo, né? A criança, nos seus primeiros anos de vida, ela vai usar a sua liberdade de acordo com as suas necessidades, com o seu entendimento. E nós é a mesma coisa. E aí eu gosto muito de um texto no capítulo 3 da Gênese, na versão original, e também na Revista Espírita de 1864, que quando eu li esses textos, ressignificou o meu entendimento a respeito. O que o Kardec vai dizer lá? Ele vai dizer que nas primeiras encarnações, nós não tínhamos nenhum conhecimento. E só a partir da 100ª ou milésima, olha só o que o Kardec diz, a partir da 100ª ou milésima encarnação, nós vamos ter o livre-arbítrio. E a explicação para isso é muito interessante, mas eu vou te devolver a palavra para nós continuar isso depois do intervalo. Ok, e então tu vai continuar explicando essa parte aí que também me gerou curiosidade a respeito da fala do Kardec, no início do segundo bloco, certo? Tá bem, combinado. Gente, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E quem nos acompanha sabe que que o nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda,
Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem ligou a TV agora, esse é do tempo do tempo antigo, né? Sim. Agora não, agora é no controle remoto. Eu estou batendo um papo aqui com o Jefferson Fagundes, trabalhador do Lar de Joaquina, e terminou o primeiro bloco e ele não teve tempo suficiente para falar sobre o que ele estava explicando sobre o livre-arbítrio. Quando é que começa esse tal de livre-arbítrio? Pois é, no final do bloco nós tínhamos citado a Revista Espírita de 1864, Sim. onde Kardec vai dizer que o livre-arbítrio para nós seres humanos ele vai aparecer da 100ª ou 1000ª encarnação, a partir disso, né? É um hiato enorme. Ou seja, porque nas primeiras encarnações nós agimos praticamente sob o comando dos instintos, né? Não tínhamos nenhum discernimento, nenhuma intelectualidade desenvolvida, nenhuma razão e nenhum senso moral e de justiça. E quando nós começamos a desenvolver a inteligência, ela passa então a ser, como é que eu vou dizer assim, um balizador da responsabilidade sobre os nossos atos. Ou seja, o livre-arbítrio ele é consecutivo ao desenvolvimento da inteligência. Porque para mim ter liberdade de escolha, eu tenho que entender o que é certo e o que é errado, por exemplo. Perfeito. Aí diante do que é certo e o que é errado, de um entendimento que eu já tenho, eu vou ter a liberdade de escolher entre fazer o certo e o fazer errado. A partir daí que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Mas antes, se eu não entendo, eu não tenho esse discernimento, eu também não tenho uma responsabilização, né, diante do que eu ignoro. E aí eu vou arriscar te fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que é então o bem e o mal? Eu te pergunto isso porque alguns anos atrás um grande amigo meu, ele fazia curso de teologia e sortearam uns temas lá na aula, e para ele caiu espiritismo. Ele não é espírita, se é teologia, curso de teologia, faculdade não é, porque não, logicamente que tem tudo para não ser espírita, e realmente ele não é espírita. Aí ele me perguntou o que é o bem e o mal para o espiritismo, e eu transfiro essa pergunta para ti. De maneira geral, o espiritismo ele vai postular que a questão moral não é um conjunto de regrinhas que nós temos que seguir, que obedecer, como muito nós aprendemos durante várias encarnações. Sedimentamos conhecimentos em que, para poder obter a salvação, nós deveríamos temer a Deus, né? E isso se traduziria em obediência. E o Espiritismo diz que não, que o que nós precisamos é ter entendimento, porque o que acontece? Na medida em que nós entendemos as razões das coisas e temos a liberdade de escolher, eu vou optar, né, fazer a minha escolha diante do meu discernimento. Na medida em que eu opto pelo errado, eu vou estar, como é que eu vou te dizer assim, quando a minha escolha é infeliz, aquilo ela vai provocar em mim o que os espíritos falam de um sofrimento moral.
nada mais é que a consciência te acusando dentro daquilo que você já compreende que aquilo não está certo. Na medida em que eu repito aquele ato, mesmo sabendo que ele está errado, eu passo a ter um hábito adquirido no erro, vamos dizer assim. Isso desenvolverá em mim uma imperfeição, né? Enquanto que, se eu, diante de duas possibilidades, uma correta e uma errada, eu opto pela correta, eu vou ter em mim como consequência um sentimento de felicidade. Na medida em que eu vou repetindo esse hábito, internalizando, ele desenvolve em mim uma virtude. Portanto, o mal ele não é um ato isolado em si, assim como o bem. O mal ele é um hábito, quando a gente cria um hábito de insistir no equívoco, apesar do conhecimento. Então, traduzindo, o mal ele é relativo ao entendimento. Eu vou te dar um exemplo, né? Se vamos supor que a gente encontre num fundão de selva amazônica, equatorial, seja onde for, né? Uma tribo de indígenas bem primitivo, né? Eu não, fazendo um pequeno parênteses, eu não concordo com aquelas teorias, né, na qual muito aparece na codificação em que os selvagens eram seres primitivos. Não, mas existem sim. Né, muitas vezes seres menos evoluídos, né? Então, se eu chegar numa tribo tida como primitiva, certo, e se eu invadir aquele território, qual é a reação natural deles? Vão me matar, né? Eles vão acabar com a minha raça, como dizem, né? Esses seres estariam contraindo dívidas ou karmas ou ferindo a consciência deles diante desse ato? Não, porque o entendimento deles, aquilo é uma atitude natural. Perfeito. Agora, para nós que já temos um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de estrada e de evolução, isso não passa a ser uma alternativa em momento algum. Perfeito, entendido. E o bem é a mesma coisa, né? O bem é quando eu tenho o entendimento e tendo esse entendimento, pela minha liberdade de escolha e pelo meu esforço, eu opto em fazer o bem. Porque as pessoas, Jader, desculpa para concluir, as pessoas ainda trabalham com aquela ideia que o certo, o errado, o bem e o mal é um conjunto de regrinhas. Porque as pessoas chegam e me perguntam, Jefferson, mas como é que eu vou saber? Eu sou uma pessoa muito ignorante, eu sou isso, aquilo, não estudo, mas não precisa ter conhecimento nenhum. Você não precisa pegar um livro, você não precisa ir na Bíblia ou no livro do Espírito. A referência moral está dentro de nós. Exatamente. Com base no que a gente já entende na nossa consciência. Exato. Porque aquela máxima que Jesus disse, né? Não faça para o outro que não gostaria que você fizesse. Aquilo ali resume tudo. Só que muitas vezes a gente tem uma expressão de tão fácil entendimento, mas tão difícil aplicabilidade. Exato. Jefferson, tu falaste aí que... desculpa a minha pergunta, tu é espírita há quanto tempo? Eu resumo em 30 anos, efetivamente quase 30 anos. Tu não veio de família espírita, por exemplo? Não vim, mas desde criança eu frequentava casas espíritas. Sim. Não, eu te pergunto isso porque tu falaste uma expressão aí, temente a Deus. É possível a pessoa ser... Eu te pergunto, mas eu já sei a resposta, que eu acho que sim, porque eu já fui temente a Deus. Eu já tive medo do inferno, esse tipo de coisa, antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre a filosofia espírita, sim, digamos. Tu já teve medo, então? Já foi temente a Deus? Mas, que eu acho isso um absurdo total, né? Hoje nós temos essa compreensão, mas isso é uma questão até natural, sabe por quê? Porque ao longo de várias existências, vamos considerar que essa seja a centésima ou milésima, como fala Kardec, né? Ao longo desse tempo nós estamos sedimentando conhecimentos acerca das leis divinas, do entendimento da vida. E nós estagiamos por séculos naquele entendimento religioso ocidental ou até as filosofias hindus que trabalham com a ideia da queda, do pecado e do castigo. O que significa isso?
que o homem teria sido criado perfeito por Deus, estaria desfrutando dessa perfeição no paraíso. E por conta do pecado original, segundo a religião, né, ou por conta de uma rebelião, segundo a filosofia hindu, eles teriam sido expulsos do paraíso, segundo a teologia, né, e nós teríamos vindo viver na terra num corpo pecaminoso, né, e teríamos vindo aqui para pagar com suor e lágrimas o pecado original. Então, se nós caímos, deixamos de gozar da perfeição e caímos num corpo pecaminoso, dentro dessa lógica, procure não fazer escolhas. Se você for fazer escolha, você vai errar. Então, obedeça o que a igreja diz, obedeça o que os outros determinam para você. Então, dentro dessa lógica, por muito tempo, a gente abriu mão do atributo da nossa alma, que é o uso da razão, né? A fé raciocinada, e nós substituímos essa fé raciocinada por uma fé cega. Aceitávamos sem critério o que os outros nos diziam. E além da fé cega, a submissão passiva, em que nós obedecíamos o que os outros, seja o padre, o pastor, o guru, o esposo, a esposa, o pai, o professor, determinavam para nós. Então, dentro dessa lógica, você só se salvaria se você obedecesse a Deus. E você obedecia por quê? Porque você temia o castigo. Temia o inferno. Temia o inferno. E a recompensa, né, para equilibrar essa balança, a recompensa, se você não desobedecesse, só seria na vida eterna, não agora, né? Então, por isso que isso foi muito forte e ainda é muito enraizado dentro de nós. Com certeza absoluta, meu Deus do céu. Jefferson, a partir de que idade, mais ou menos, tu te tornaste espírita, que tu disse? Efetivamente, após os 20 anos, ali em torno dos 20 anos, ali eu comecei a frequentar com mais assiduidade uma casa espírita. Eu morava em Uruguaiana na época, eu sou de Santa Maria, mas me criei lá. E comecei a frequentar, assistir palestras, ler o Livro dos Espíritos, enfim. E aí depois voltei para Santa Maria, né? E aí naquela fase de estudar faculdade, às vezes não dei uma certa abandonada nos estudos. Depois voltei com mais afinco ali, final dos anos 90, por ali, lá no Lar de Joaquina, né? E estou até hoje. Jefferson, nós temos 1 minuto, mas eu quero te fazer uma pergunta, eu não posso deixar de te fazer. É o seguinte: o que de bom, de melhora, o Espiritismo te trouxe? 1 minuto. É ter essa consciência de que essa vida é um estágio temporário, que tudo vai passar, né? Seja as fases boas, especialmente os sofrimentos, e que todos os desafios, todos os problemas, todas as crises, as tragédias que sejam, que a gente está inserido, elas vêm com um objetivo para a nossa evolução, para a nossa transformação, porque ela exigem de nós um movimento. As respostas, as soluções para os problemas que a gente se coloca, elas não estão prontas. Elas exigem de nós atitude, decisão, escolha e ação para que com elas a gente possa evoluir. Perfeitíssimo. Meu amigo, lamento dizer, mas o nosso tempo terminou. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas se tu quiseres, para finalizar, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, que eu sempre peço para as pessoas que sentam aí, por favor, aquela câmera ali, te dirige para ela, faz favor. Então, agradeço a todos que estão nos acompanhando e dizer que todos nós temos na nossa vida pessoal alguma área, né, em que ela é mais difícil, vamos dizer assim, e que a gente fez várias tentativas, que a gente muitas vezes se equivocou, e muitas vezes a gente pensa em desistir, como quem não tem jeito, não tem solução. Mas é justamente aquela área que a gente precisa mais trabalhar, porque ali é o maior aprendizado pelo qual nós necessitamos para nosso atual estágio evolutivo. Então, jamais desistir. É melhor fazer uma escolha errada do que não escolher, né? A vida pede movimento, ela pede experiência, como diz o ditado, aquele que chegou
um aprendiz para o mestre: mestre, como é que eu me torno um sábio? Tendo experiência. E como é que eu tenho experiência? Tendo escolhas certas. E como é que eu faço escolhas certas? Fazendo escolhas erradas, né? Ninguém nasce pronto, ninguém vai nos castigar pelos nossos equívocos, nós só teremos que prestar contas com a nossa própria consciência, porque Deus é amor, Deus não pune, não castiga e quer sempre o nosso melhor. Que possamos, né, ter isso em mente e avançar sempre e desistir jamais. Gente, depois dessa belíssima mensagem de encerramento, eu só me... Não, antes de encerrar, Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço a pela tua presença aqui, pelos teus esclarecimentos valiosos, tá? Para os nossos telespectadores. Te agradeço muito e quero te convidar. Amanhã estarei lá no Lar de Joaquina. Estaremos juntos. Dando uma palestra lá sobre consciência e evolução. Esse vai ser o tema da palestra. Que já. Tá? Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.